o nosso tema dessa noite é: cuidar de si não é luxo e nem é egoísmo. Já, não sei, todos acredito que já andou de avião sabe que quando a gente está no avião, antes dele começar, a aeromoça, né, os comissários de bordo, eles dão algumas orientações. Deixa eu ver, Regina, que está querendo entrar. Então, boa noite, Regina. Então, o comissário de bordo, eles nos dá algumas instruções. Eles dizem o seguinte: caso ocorra algum problema com a aeronave, máscaras de oxigênio cairão sobre nossas cabeças. E diz o que é que devemos fazer antes. Antes de qualquer coisa, devemos colocar em nós mesmos. Por que em nós mesmos? Porque antes de assegurar a segurança de qualquer um, nós precisamos assegurar a nossa. Então, para a gente poder ajudar o outro, é preciso estarmos bem. Para doarmos de nós, precisamos estar inteiros. E para dar suporte, é necessário que estejamos fortes. Isso é quem diz é Daniele Leite. Então, é preciso a gente estar bem, ter saúde mental e emocional, para que a gente possa ajudar qualquer pessoa de forma eficaz. Agora, se a gente quiser ajudar se anulando, colocar as nossas necessidades em segundo plano, isso não vai funcionar para a nossa saúde mental. Não podemos colocar as necessidades, os limites e o bem-estar dos outros sistematicamente, que acima das nossas. Porque isto vai nos levar a um esgotamento emocional e físico, que é chamado, isso a gente já trouxe aqui diversas vezes, a síndrome de Burnout ou exaustão emocional. E isso acontece, essa síndrome, acontece essa exaustão, que é uma exaustão emocional. A gente não precisa doar de nós até acabar a nossa energia, não. Nós temos que oferecer o que temos de melhor estando inteiros. Nós temos que estar cientes que temos limitações. Então, isto é o autocuidado. Porque a doação genuína ao próximo só ocorre quando existe o equilíbrio entre dar e preservar a própria saúde emocional, física e mental. Precisamos estar inteiros, conectados com nossas próprias necessidades. Dar suporte requer força interna, para não absorvermos negativamente os problemas do outro. Então é assim como nos aviões. Devemos colocar a máscara primeiro em nós, para podermos ajudar quem está ao nosso lado, seja quem for, até um filho, um amigo, um pai, uma mãe.
Então, essa verdadeira ajuda, ela nasce num lugar de equilíbrio. Porque cuidar de nós mesmos é um ato de responsabilidade, tanto conosco com quem a gente pretende ajudar. Porque, sabe aquela metáfora do copo vazio? A gente tentar ajudar os outros quando a gente está em estado de exaustão, e isso fica insustentável. Nós temos que compartilhar o que sobra, não o que nos falta. Se a gente se esvaziar para encher o copo do outro, o resultado é o nosso esgotamento. Então precisamos aprender a dizer não quando não tivermos condições de ajudar. Isso é um ato de amor próprio. E isso preserva, né, as qualidades das nossas relações futuras. Se a gente ignorar o nosso próprio reabastecimento, o auxílio que nós estivermos oferecendo vai deixar de ser um gesto de generosidade e passa a ser um sacrifício que gera ressentimento e que gera fadiga crônica. Aí pode surgir o ressentimento, porque no fundo... O pastel tá pronto, o pastel. Obrigado. Porque no fundo estaremos doando aquilo que nós não temos. Porque nós estamos ali esperando silenciosamente que o outro perceba o nosso esgotamento e que ele retribua o nosso sacrifício. Ou perceba quando a gente está agindo por obrigação. E quando a gente age por obrigação, a gente está transformando uma virtude em um fardo. Por exemplo, aquele Marte doméstico é aquela pessoa que assume todas as tarefas de casa. Se você quer ajudar, não, pode deixar, deixe que eu faço. Mas ele passa o dia suspirando alto, batendo portas, esperando que o outro, ou o parceiro, ou aquela outra pessoa, tenha sensibilidade de notar o cansaço dele. E aí assumir as rédeas sem que ele precise pedir. Não é assim que funciona. A gente tem que aprender a falar, estou cansado, preciso de ajuda. E parar com essa história de dizer, não, pode deixar, eu faço. Eu assumo, e vai se esgotando. Só que isso não é o correto. Tem aquele colega também no trabalho, funcionário, né? Que aceita todas as demandas extras. Fica até tarde todos os dias. Ele não quer apenas o bônus. Ele ali espera silenciosamente que o chefe dele note seu sacrifício. E ele quer o quê? Que faça um elogio em público como uma recompensa, ou que dê uma promoção espontânea. E aí, quando isso não acontece, ele fica frustrado e se sente profundamente traído. Tem aquele amigo esponja. É aquele que está sempre disponível para ouvir os problemas de todos, 24 horas por dia. Aí ele se esgota emocionalmente. Porque ele acha que no dia que ele precisar, que ele desmoronar, os outros farão mesmo com ele, sem que nem ele peça, né? Sem ele pedir ajuda.
Então, tem o outro, o provedor silencioso. É aquele que abre mão dos seus sonhos pessoais, né? Seja um concurso, seja uma viagem, para investir no crescimento do outro. Alguém está tentando entrar. Então ele faz isso, né? Investe no outro, esperando que essa renúncia dele seja convertida em gratidão eterna. Ou então que o outro no futuro se sacrifique por ele. Ele faz por livre e espontânea vontade e espera essa gratidão eterna. Ou então, no futuro, aquela pessoa vai também se sacrificar por ele. Aí vem as frustrações. O grande conflito é que, enquanto a pessoa se doa, quanto aquela pessoa que se doa vê aquilo como uma prova de amor, aquele sacrifício. Agora, quem recebe, muitas vezes, nem percebe a carga, porque não houve comunicação clara sobre os limites ou necessidades. E quer que o outro adivinhe. Então, se o foco nosso estiver no resultado, ou estivermos focados no reconhecimento que virá depois, nós estamos criando uma dívida com o futuro. E se essa recompensa não chega, aí vai surgir o quê? A frustração. Nós precisamos realizar as coisas dentro dos princípios da moral e da ética. Esses são os guias que devem direcionar as nossas ações. E não realizar nada na busca por reconhecimento externo ou por uma recompensa material. A própria satisfação, quando nós agimos de acordo com os nossos valores, é que é o objetivo final. Não devemos nunca agir esperando algo em troca. Porque muitas vezes a gente diz que não espera, mas no fundo, está sempre esperando um agradecimento, um elogio ou coisas nesse sentido. Mas a verdadeira recompensa é a paz de espírito, é a nossa integridade, é o autorrespeito. Quando a gente vive de acordo com aquilo que acreditamos ser o certo, é a gente agir virtuosamente por si mesmo. É virtude pela virtude. É a prática do bem como um fim em si mesmo. Não por recompensa, não por medo de punições. Esse é um hábito que a gente tem que fazer constantemente, que vai moldar o nosso caráter. Então, exemplos. A pessoa precisa ser honesta. É honestidade absoluta. Então, se eu encontro uma carteira com dinheiro na rua, eu devo devolver essa carteira sem querer recompensa ou reconhecimento. A caridade desinteressada. Eu vou ajudar alguém necessitado, eu não preciso ficar divulgando. As pessoas não precisam saber quem foi o autor da ação. Justiça e integridade.
Devemos agir com retidão em qualquer situação, em qualquer negócio. Mesmo que naquele negócio, se a gente mentisse, a gente conseguiria um lucro fácil. E ninguém jamais iria saber que houve uma fraude. Mas é ser honesto sempre, justiça e íntegro. Então a gente precisa também aprender a recusar os excessos de bebida, de comida, de prazer, para que a gente mantenha a sobriedade e a dignidade. Mesmo que a gente esteja num ambiente onde todos em nosso redor estejam exagerando. E devemos ter coragem moral, defender alguém que está sendo injustiçado, que está correndo risco de se tornar alvo de zombaria ou antipatia. Fazer isso só porque é a coisa certa a se fazer. Agora a gente tem que refletir. Se as minhas escolhas ou as nossas escolhas não estão me dando paz, tem alguma coisa errada. Estamos sendo quem desejamos ser ou apenas atuando, performando aquilo que nós achamos que os outros esperam de nós, sendo do jeito que a gente acha que os outros esperam que nós sejamos. É por isso que eu não gosto que ninguém fique me dizendo: ah, você é assim, você é isso, você... Não, nós não somos nada disso. Então, existem situações em que a gente vai agir de uma forma, em outras situações vamos agir de outra. E vamos ter situações em que vamos ter atitudes boas e outras que vamos ter atitudes ruins. Mas ruins, muitas vezes, eu coloco, né, entre aspas, porque muitas vezes o que o outro está considerando ruim, nem sempre é o que eu estou fazendo. Eu estou agindo de acordo com minha ética, com minha moral. Eu estou fazendo a escolha que vai me trazer paz. Eu estou sendo quem eu desejo ser. Eu não tenho que atuar para os outros. Fingir que sou boazinha, fingir... Não, eu tenho que ser. Se eu quero ser, fazer a caridade, é uma forma que eu não preciso divulgar. Eu tenho que ser o que eu sou. Porque eu vou ficar sempre esperando que as pessoas possam me aplaudir ou me julgar? Será que se as pessoas não fossem me aplaudir, se as pessoas não fossem me julgar, eu ia tomar a mesma atitude? É isso que eu tenho que avaliar. Eu tenho que tomar minha atitude sem esperar nenhum aplauso de ninguém. Por exemplo, esse trabalho que a gente faz aqui. Primeiro, eu faço trabalho com amor. Eu sei qual o resultado desse trabalho para todos de nós. Para mim e para todos. Então, não tem essa de querer aplausos, de querer que... Não quero e nem gosto. Porque isso nem faz bem para as pessoas quando fica muito... Eu sei que às vezes a gente quer dizer: oh, realmente você foi bom, você... Incentivar a pessoa é uma coisa. Mas muitas vezes eu já vi situações que as pessoas nem estão ouvindo, nem estão participando lá no centro. E depois ficam elogiando o palestrante. E nem ouviram a palestra, muitas vezes até cochilaram. Só com o objetivo de agradar, ou como a gente chama no mais vulgar, puxar o saco. Então, é preciso que haja essa paz interior. E ela só vem quando a gente age com o coração. Quando a gente respeita a nossa essência.
mesmo se o caminho for difícil. Agora, se minha atitude está me trazendo angústia, eu estou fazendo só para agradar o outro, eu estou fazendo para não dizer não, eu não estou impondo limites, e por aí vai. Né? Se eu não respeito a mim mesma, a minha essência, isso vai me trazer angústia. Porque, na verdade, eu estou atendendo às expectativas externas e não ao meu desejo verdadeiro. Muitas vezes as pessoas, para receberem a validação dos outros, para serem aceitas, exercem papéis tipo uma pessoa forte, né? Aí o tempo todo assume tudo, sou uma pessoa forte. Ou é aquele profissional incansável. Na verdade, está querendo o tempo todo agradar, ao invés de ser quem ela é. Se é para ser feito, que tem que ser feito, que faça dentro dos seus limites. Porque essa atuação da pessoa vai gerar exaustão e ansiedade. Já a autenticidade gera paz. A gente viver para atender as expectativas alheias faz com que a gente se esqueça de nós mesmos, a gente esquece de existir. Então precisamos fortalecer e confiar em nossas próprias qualidades. Tomarmos decisões baseadas naquilo que desejamos e não com medo do que os outros vão dizer, do que os outros vão pensar. Então, cuidar de nós mesmos não é egoísmo, não é luxo, é uma responsabilidade. E é uma responsabilidade estratégica. Porque nós não podemos também transferir o nosso peso para o próximo. O autocuidado é um ato de amor, é uma responsabilidade consigo e com a sociedade. E aí quando a gente abandona a própria saúde e energia, gastamos a nossa energia para satisfazermos as demandas externas, as demandas do outro, deixamos a nós mesmos de lado. Isso é um ato autodestrutivo. Isso é uma negligência pessoal. E como diz Beija sempre a Marilene, você vai responder. E todos nós iremos responder. Então, quem negligencia a própria saúde, na verdade, aumenta o risco de depender de terceiros no futuro, porque está transferindo o peso de seu cuidado para os outros, porque está se desgastando, se autodestruindo, e aí está se autodestruindo e vai adoecer. Quem vai ficar com esse peso? Os outros. Porque não se cuidou, não cuidou da própria saúde. Então aumenta o risco de terceiros cuidar da gente no futuro. Então temos que ajudar sem nos perdermos, colocando limites emocionais. A gente entender que apoiar alguém é diferente da gente carregar a vida dessa pessoa. Nós não viemos aqui para carregar a vida de ninguém em nossas costas. Auxiliar, ajudar, sem se perder. Para isso, a gente tem que pôr limites emocionais. É preciso a gente se colocar num lugar de equilíbrio, ter amor próprio, ter alegria.
A gente precisa ter bem-estar, ter paz, em vez de ficar ali gerando ressentimento. Porque tudo isso que a gente faz vai gerar ressentimentos. Porque, de uma certa forma, lá dentro a gente cobra. Porque a gente não fala, mas a gente quer, sem falar para o outro, que o outro, né, retribua. Que o outro tenha uma palavra, né, que seja, que faça um pouco com a gente aquilo que a gente está fazendo por ele. No fundo, a gente quer. Então, é preciso ajudar com equilíbrio, amor próprio. Cuidar de si mesmo é um ato de coragem. Nós vamos estar honrando a nossa própria vida, permitindo que a nossa própria luz brilhe e que o outro também possa brilhar a sua luz. Né? Então, ajudar sem se cuidar, dizem os espíritos, é uma ajuda temporária. É temporária, porque logo se esgota. Ajudar com equilíbrio é autocuidado. É uma postura de quem tem a intenção de ser um suporte duradouro. Porque aquele que ajuda sem em desequilíbrio não vai ser um suporte duradouro. É aquela situação que eu falei no início do avião. Se nós tentarmos colocar a máscara primeiro no nosso filho, por exemplo, nós vamos começar a hiperventilar, vamos respirar de maneira errada, vamos ficar extremamente agitados e a chance de não conseguirmos salvar os dois irá diminuir muito. Eu só terei chance maior de salvar os dois se eu colocar a máscara em mim primeiro e depois colocar nele. E isso vale para qualquer ponto das nossas vidas. De nada adianta a gente querer ajudar alguém se nós estivermos completamente quebrados. É impossível nós apoiarmos alguém de maneira eficiente se não estivermos bem nem um pouco. Precisamos ser um pouco egoístas em alguns momentos. Pensar em nós mesmos antes de qualquer coisa, para depois a gente passar isso adiante. Antes de cuidar dos outros, cuide de você mesmo. Aqueles que estão bem consigo mesmo transmitem mais confiança, mais segurança do que aqueles que não estão bem. Você não consegue ter confiança e segurança em alguém que não está bem. Porque se não estivermos bem, iremos ajudar de maneira superficial, sem afetividade alguma, ou até iremos atrapalhar essa pessoa. Um cego não pode guiar outro cego, senão ambos irão cair no barranco. Está lá em Lucas. E isso também vale para as questões energéticas. Se a gente não estiver bem energeticamente, não vamos poder ajudar o outro. Você vai dar aquilo que você não tem? Digamos, se uma pessoa vai se submeter a uma sessão de reiki, com um terapeuta que está com a energia lá embaixo, como é que pode? Como é que vai ser? Se nós não podemos doar aquilo que não temos, o que é que esse terapeuta vai estar doando nesse caso? Não é? Se você quer amar, se ame primeiro. Se quer ajudar, se ajude antes de qualquer pessoa. Se você quiser doar sua energia, cuide muito bem dela. Do contrário, tudo que você doar, estiver doando, vai te esvaziar. Você vai doar, mas vai ficar vazio. É isso que eu tenho para a noite de hoje. Quem quiser complementar, esteja às ordens.